Tudo bem, Zé? Tudo bem, Mauro? É um prazer falar com você, com a Rebeca. Estava acompanhando tudo aí, o debate com vocês do fórum e também do café. E também acompanhei todos os acontecimentos de ontem. Terminei na Paulista. Um ato bonito, um ato bom, comparecimento significativo. Precisava ter mais gente, mas foi bom ter um ato na Paulista. Sinalizou que a gente tem que defender a democracia nas ruas e não apenas nos palácios. É isso aí. Isso mesmo, Genuíno. Uma pena não ter te encontrado lá. Ainda fiquei te procurando um tempão, mas eu estava do outro lado do ato. Genuíno, vamos começar a falar do dia 8. O ato Sim. ontem em Brasília foi um ato marcado por declarações de que tem que haver punição. Parece que, apesar de só o Lula ter falado o nome do Bolsonaro, ele estava ali nas entrelinhas do discurso de todo mundo. Ao mesmo tempo, os militares fora da alça de mira aí da direção das instituições. E ontem eu estava lá, Genuíno, no ato aqui, o grande evento... foi um ato xoxo, tá? Um ato xoxo. Interessante que quem viu pela TV ficou muito mais emocionado, até teve uma certa polêmica entre o Miguel e eu, e que eu falei, o ato aqui foi meio morno, foi meio xoxo. Ele falou, não, fiquei muito emocionado. E, de fato, as pessoas que estavam lá acharam o ato meio xoxo. Quem viu pela TV achou bem mais emocionante. Por quê? O cotidiano da política vai tragando também, né? Não há ninguém mais pragmático no mundo do que um político, né? Então, o tema lá ontem era Lewandowski, era Marta Suplicy, o apoio ao governo no Congresso e, sobretudo, a ausência do Lira e de metade dos governadores no ato. Então, eu queria que você fizesse um balanço desse dia de ontem, Genuíno, ecoando um ano atrás, né? Olha, Mauro, o ato foi importante politicamente. As declarações das autoridades do judiciário, do presidente Lula, do Pacheco, presidente do Senado, foi no sentido de continuar as investigações e não ter, vamos dizer assim, blindagem de ninguém. Essas declarações foram positivas, porque o ato de ontem significou, em primeiro lugar, a ideia de punir todos que financiaram, que apoiaram, que articularam. 2, o ato ele podia ter sido maior, podia ter sido feito uma articulação mais eficiente. As ausências do Lira, presidente da Câmara, e de alguns governadores, isso mostra que a luta pela democracia, a luta contra as tentativas de golpe tem que continuar. A democracia não é, como estava no lema, inabalável. Quem viveu há um ano atrás o que nós vivemos, e o próprio discurso da extrema-direita, e a maneira como eles têm força em alguns estados, particularmente São Paulo, Paraná, né, Rio de Janeiro e Minas, isso mostra que a luta em defesa da democracia, das liberdades, dos direitos, a luta contra a extrema-direita tem que continuar. Nós não podemos virar a página, nós não podemos ter ilusões a esse respeito. Em terceiro lugar, eu acho que eu ligaria o ato, Mauro, com o documentário. Eu acho que o documentário tem um detalhe ali revelador. A última palavra, a própria Júlia puxa isso, a Júlia do Alibe, foi dada pelos militares. Portanto, a solução para os acampamentos prevaleceu a tutela militar, porque o próprio Zé Múcio tenta dizer que não, mas a transcrição do diálogo do comandante militar do Planalto, que, aliás, hoje é vice-chefe do Estado-Maior do Exército, o general Dutra. Aquele diálogo mostra que eles deram a última palavra. Isso é um problema, porque a questão da tutela militar, o protagonismo das Forças Armadas, com esse ministro da Defesa que está aí, que se orgulha de ser porta-voz dos militares, que representa os militares no governo, devia ser o contrário, eu acho que a questão não está devidamente solucionada. Eu espero que o ministro Alexandre de Moraes prossiga nas investigações, chegue agora nos financiadores, nos articuladores e na cúpula do governo, a começar pelo chefe maior. É disso que se trata. Eu acho que, portanto, a luta está posta. Tá? A questão democrática está na agenda do país e nós não podemos simplesmente comemorar. Nós temos que lutar. Por isso que eu achei muito importante o ato realizado na Paulista, na Cinelândia, também no Rio e em alguns lugares. A questão
questão da luta pela democracia é um elemento importante da luta por um projeto de transformação do país. O governo tem que levar isso em conta. O governo não pode ter ilusões de que está tudo consolidado e vamos só comemorar. Não é bem assim. A extrema-direita tem base, tem força e demonstrou isso, inclusive, em não comparecer ao ato de ontem. Agora, o ato foi importante? Foi. Alguns discursos foram importantes? Foram. O que falta? Pegar esse debate e levar para a sociedade, para os movimentos, para as ruas, para discutir os riscos que representa a extrema-direita no Brasil, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos e na Europa. Esse é o problema novo da luta pela democracia no Brasil e no mundo. Nesses documentários do fim de semana, eu vi nas reportagens, entrevistas, a imensa maioria do que saiu já era conhecido, o documentário da Ford já tinha trazido, mas houve esta revelação realmente estonteante, né, que é o depoimento do Capelli e do Dino em relação à noite do dia 8, lá no setor militar urbano. Genuíno, foi muito chocante. O Capelli relata, né, que ele chega já como interventor, junto com aquele coronel Fábio Augusto, foi um conspirador também, um golpista, né, à frente das tropas da PM. Quando chega no setor militar urbano, na rua que vai dar no QG, a rua estava bloqueada pelas tropas, por blindados e tropas da Polícia do Exército. E aí o Capelli diz que vira para esse Fábio Augusto e fala: comandante, vamos entrar e prender todo mundo. Diz que o sujeito se afasta, telefona e, sintomaticamente, 2 minutos depois, exatamente o comandante militar do Planalto, né, que hoje, como você falou, é o vice-chefe do comando militar, o Gustavo Henrique Dutra, aparece. Ou seja, ele ligou para o cara. E o Capelli fala: foi uma conversa dura, mas de bom nível, educada. Coisa nenhuma. O sujeito chega lá e fala: se entrar, vai ter um banho de sangue. E aí, na sequência disso, o comandante está lhe chamando, fazendo referência ao então comandante do Exército, o general Júlio César Arruda. O Capelli entra para dentro do QG, o Arruda recebe ele, segundo o general Arruda recebe ele, segundo o Capelli, com uma cara de pouquíssimos amigos, leva-o para a sala dele, ele toma um susto, chega na sala, segundo ele, falou: olha, acho que estava todo o alto comando lá, só tinha general na sala. Ele senta-se, vira para o Capelli e fala: o senhor ia ocupar, o senhor ia entrar aqui sem a minha autorização? O Capelli ficou desconcertado, ele fala: não, general, e ele pediu autorização, e aí ele vira para o cara da PM e fala: ó, acho que o senhor tem uma tropa menor do que a minha, e no outro meio que dizendo assim: não vem, que a gente vai para cima de vocês. O Capelli desce, o Dino chega, relata para o Dino, aí o Dino sobe para conversar com a Arruda. Diz que é o mesmo cenário, um monte de general. Aí o Dino diz, ele chega lá e fala: eu vim aqui para cumprir uma missão constitucional que me foi dada pelo presidente Lula. Diz que a resposta do Arruda foi simplesmente não, não e não. Ou seja, nós assistimos ali uma insubordinação militar ao poder constitucional aberta, né, Júlio? Claro, Mauro. E essa insubordinação vinha de onde? O Lula, eu espero que o Lula tire lições. Primeiro, ele não podia ter indicado o general Arruda, porque ele indicou o general Arruda por causa do critério da antiguidade. Ele devia ter indicado o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica a partir de critérios de respeito à Constituição. E ele havia sinais. Quando os comandantes não quiseram assumir, após a posse do Lula, assumiram antes, inclusive, o do Exército e o da Aeronáutica, isso era um sinal de insubordinação. Isso não dá para o poder civil conviver com insubordinação. Espero que essa lição tenha ficado clara. Porque no episódio quente, eles impuseram que o acampamento, que era o símbolo da ação dos militares em todos os quartéis, ia ser desmontado quando eles decidissem, e não quando o governo decidiu. Portanto, isso é uma expressão cabal do que eu chamo tutela militar. E isso tem que ser levado em conta. Agora, como o governo indicou um ministro da Defesa que fala pelos militares no governo, ele é o representante dos militares no governo, sim, aí o Lula estava numa desvantagem, porque quem atua mais fortemente ali é o Flávio Dino, ministro da Justiça, e o Capelli. O ministro da Defesa, ele é uma figura ausente. Por quê?
porque ele estava mais preocupado em salvar a tutela militar e busca, ao estilo do Lula, criar uma situação tal, através do G. Dias, que é também ligado, um lado é militar e outro lado é amigo do Lula, para dizer que era impossível desmontar o acampamento naquela noite. Ali foi um sinal bem claro de que eles deram a última palavra. Isso é uma lição. É uma lição. Agora, se o Lula tivesse indicado generais, almirantes e brigadeiros pelo critério de respeito à Constituição, aqueles que não questionaram as urnas, aqueles que não apoiaram acampamentos, aqueles que prestaram continência para a eleição, aí, é claro, o Arruda não teria entrado, porque o Arruda era, como a experiência mostrou, bolsonarista. Ele queria manter o Mauro Cid no comando da Força Terrestre em Goiânia. Quer dizer, portanto, eu espero que essa lição fique clara para o momento agudo da crise. Eu acho que o Dino e o Capelli agiram corretamente, colocaram a posição deles. Eles não concordaram com a tutela. Eles transferiram a instância para o contato do Dutra com o G. Dias e com o Lula. Eu faço uma análise que o Lula tem que levar em conta, porque com essa turma conspiradora, com essa turma que aprendeu a exercer a tutela militar, com essa turma que não presta continência para a soberania popular, nós temos que ter muito cuidado, muita astúcia na maneira de se relacionar. Como você sabe, Mauro, poder militar na esquerda ou na direita é mais ou menos o seguinte: ou o poder civil, fruto da soberania popular, manda, ou eles enquadram. Eu acho que, nesse sentido, a luta pela democracia no Brasil tem um elemento-chave, que é reformular o papel das Forças Armadas na relação com o Estado e com o poder civil, que é o presidente da República, eleito como comandante supremo das Forças Armadas. Rebeca. Genuíno, obrigada. Duas perguntas para você. Antes, o comentário do Miyagi, que diz: presidente Genuíno, conheci 2 brasileiros no Japão que fizeram parte do PT e fizeram campanha para o senhor para governador de São Paulo, diz o Miyagi. E ele tem uma pergunta, em seguida eu falo a minha. Ele diz: Genuíno, qual a sua opinião da possibilidade da Marta ser vice de Boulos e, por tabela, voltar ao PT? Essa é uma. E a segunda que eu quero te trazer, Genuíno, é que você comentasse essa sinalização, esse movimento do governo Lula de apoiar a PEC das igrejas, que já está tramitando na Câmara e é de autoria do deputado federal Marcelo Crivella. Essa PEC quer expandir a vedação da taxação das igrejas, da cobrança de impostos, na aquisição de novos produtos e também na prestação de serviço. Quer dizer, se a igreja precisar comprar um saco de cimento para construção, ela não vai pagar imposto sobre esse saco de cimento, e o Lula e sua equipe já sinalizaram apoio a essa PEC. Como você vê essa relação também com a bancada evangélica nesse sentido daqui para frente? Olha, Rebeca, 2 questões importantes. Eu vou dar a minha opinião de maneira franca e sincera. Eu respeito a Marta, acho que ela rompeu com um laço fundamental com o PT, que foi o apoio ao impeachment e as declarações dela quando saiu do PT. Eu sou crítico da volta dela ao PT. Eu acho que ela ser vice do Boulos, tudo bem, mas por um outro partido. A refiliação dela ao PT, eu tenho minha discordância. Não discordo dela ser vice do Boulos. Discordo dela ser vice do Boulos através de uma refiliação ao PT, porque houve uma ruptura num momento crucial da história política brasileira que a gente, como esquerda, tem que deixar muito claro. A segunda questão, eu concordo com a crítica que está sendo feita a essa PEC das igrejas. Eu acho que nós estamos cometendo algo equivocado, como foi o acordo firmado no Lula II com o Vaticano, aquele protocolo com o Vaticano. Ou o Estado é laico e você se relaciona com as igrejas de maneira laica, de maneira autônoma, de maneira plural, ou então nós vamos criar benefícios tributários para as igrejas. Isso é um equívoco, no meu modo de entender. Eu acho que a nossa relação com as igrejas tem que ser a partir da base, a discussão com os pastores, a discussão respeitosa, mas esse tipo de concessão, no meu modo de entender, a experiência já mostrou, principalmente no Lula II e na Dilma I, que esse caminho de fazer negociação com a cúpula
via Congresso Nacional, e isso foi feito com a Igreja Católica, e depois as igrejas neopentecostais exigiram um tratamento semelhante, não é o melhor caminho. Portanto, eu divirjo dessa PEC. Genuíno, acho que tem a ver, inclusive, com essa questão das igrejas evangélicas, que ela diz respeito, em parte, ao eleitorado evangélico e, em parte, às preocupações do governo em relação à sua base no Congresso Nacional. Ontem, em conversa com vários parlamentares lá, e só tinha parlamentar de centro-esquerda e esquerda, os parlamentares de direita não estavam lá, uma constatação geral é que a situação do governo na Câmara é muito ruim, né? Que o governo está com uma base extremamente fragilizada na Câmara, que o Centrão continua de olho no Ministério da Saúde, né? O Centrão quer botar a mão no Ministério da Saúde de qualquer maneira. Então, um cenário, por um lado, complexo. Então, queria te trazer esse quadro do governo tentando ainda navegar ali e encontrar uma base na Câmara dos Deputados e Deputadas. E, por outra, a mudança do Flávio Dino, que acho que tem a ver com isso, e a provável entrada do Lewandowski, que o governo Lula deixa de ter um ministro da Justiça que é um trombador, que é, como eu chamei aqui, um touro miura, que faz a confrontação com a extrema-direita, e aparentemente vai trocar por um ministro da Justiça conciliador, um ministro da Justiça de fala mansa, né, que é o Lewandowski. Ou seja, o governo perde, era o único quadro que fazia, além de Lula, a confrontação com a extrema-direita. Vai sobrar apenas Lula, vai sobrar para Lula a responsabilidade dessa confrontação. Enfim, como é que você vê esse cenário da montagem do governo no Congresso e na relação política com o Congresso e os partidos? O governo tem que revisar a tática de articulação política no Congresso Nacional. A tática adotada até agora, ela não está dando os resultados que o governo esperava. Primeiro que nós empoderamos demais o Lira como líder do Centrão. E ele sabe dar o troco com o não comparecimento dele ontem no ato. Nós deveríamos ter polarizado mais, nós deveríamos ter enfrentado mais, mesmo com a bancada minoritária, porque o parlamento é o lugar do debate e da negociação. Nós só fazemos negociação e não fazemos debate. É a primeira coisa. Segundo, o governo tem que insistir e negociar pontualmente, porque a situação vai se agravar, Mauro, por uma outra razão. É o último ano antes da renovação dos mandatos de presidente da Câmara e do Senado. Do Senado está resolvido, tudo indica que é o Alcolumbre, e na Câmara a questão está mais aberta. Eu acho que o governo tem que fazer muita política, sair do método adotado até agora na relação com o setor e com o Lula. Eu acho que nós devíamos botar mais pimenta, mais enfrentamento no debate da agenda dentro da Câmara e tentar algumas negociações pontuais e não em bloco, como foi feito através da experiência até agora. Segundo, eu acho, Mauro, que o Lewandowski é uma autoridade muito importante no campo do judiciário, vai exercer um cargo importante no Ministério da Justiça. A minha dúvida é se o Lewandowski terá condições de exercer o mandato como na área da segurança pública. Como você sabe, eu defendo que se crie o Ministério da Segurança Pública, com o Sistema Único de Segurança Pública, com a direção de uma autoridade civil e de uma articulação com os governadores, com o Ministério Público, para conduzir uma política de segurança pública com base no Sistema Único de Segurança Pública. A minha dúvida, eu não tenho dúvida que o Lewandowski é uma autoridade importante do Ministério da Justiça. Segundo, na segurança pública, eu acho que o Lula devia repensar a decisão de não criar o Ministério da Segurança Pública. A outra coisa, Mauro, eu vivi vários momentos de experiência no Congresso, por exemplo, quando o Sérgio, ministro das Comunicações, era o verdadeiro líder do governo FHC, você se lembra? Quando o Luiz Eduardo era o verdadeiro líder como presidente da Câmara. Esse modelo de ter um ministério, no caso da Justiça, para ser o defensor do governo, isso é uma prova de que há lacuna em outros ministérios. Eu prefiro que o Lula faça uma rearrumação da sua casa política no Congresso Nacional para dar conta desse desafio. Por outro lado, Mauro, nós vamos ter um ano muito quente. O ano está começando de maneira nova, está começando com ato público, está começando com manifestações de rua, está começando com uma certa
indagação do que vai acontecer com o país na geração do emprego e renda. Os indicadores econômicos não estão assim tão favoráveis ao ajuste fiscal do Haddad. É preciso fazer algumas discussões de como conduzir isso. Portanto, eu acho que a questão é mais ampla do que simplesmente manter no Ministério da Justiça o Flávio Dino. Pelo que eu conheço, pelo que eu sei, a ida do Flávio Dino para o Supremo foi também uma reivindicação dele, uma reivindicação de pessoas muito ligadas a ele, pelo que eu sei. Portanto, não foi uma decisão que o Lula seja o único responsável por ela, pelo que me consta. Agora, a ver, eu prefiro que o governo resolva o problema da articulação política, não emporedando um ministro que não é da articulação política. Porque, na medida em que ele fica no Ministério da Justiça fazendo líder de governo, ele vai criar problema na área da justiça, na área da segurança pública, e não vai resolver o problema político. Aí tem que discutir a articulação política, tem que discutir as lideranças na Câmara e no Senado, tem que discutir a linha política de como enfrentar a extrema-direita e de como polarizar com o núcleo à esquerda dentro do governo e dentro do Congresso Nacional. Esse é o caminho que eu acho mais adequado. Eu acho que 2024 vai ser muito importante para o governo. É a eleição. A crise internacional avança, tem eleição. A extrema-direita está dizendo que ela não quer ceder em nada. Por isso que ela não foi o ato ontem. É bom deixar claro. Não podemos menosprezar a extrema-direita. Eles estão com ousadia, com audácia para tentar disputar 2024 e se credenciar para 2026. E a maneira da gente enfraquecer a direita é representar uma alternativa popular para o povo, atender às reivindicações, melhorar a qualidade de vida do povo, combater a violência, combater a discriminação e o preconceito, se relacionar de outra maneira com o povo negro, com o movimento das mulheres. A discussão do marco temporal é muito importante numa aliança com as comunidades originárias, com as comunidades indígenas e quilombolas. O governo tem que ter uma agenda mais combativa para enfrentar 2024, no ano da eleição. Perfeito. Rebeca. Mauro, tem alguns chats aqui sobre o que a gente falou. Paulo Roberto Silva diz: concordo com o Genuíno, retorno de Marta ao PT é um escárnio e desrespeito a todos os petistas. Marta foi golpista em um momento crucial do país. Até eu, cidadão comum, sabia que era golpe. A Rosimar Gonçalves: pressão popular, não há força em Lula. Ali no tete-a-tete sempre será minoria, mas segue sendo submisso sem enfrentamento político. Um entreguista na prática, erro tático e estratégico. E a Soraya diz: ouço o Genuíno falar isso há mais de 30 anos e Lula não ouviu nada. São as considerações aqui da nossa audiência, Mauro e Genuíno. Legal. A gente fala, parla, conversa e dialoga, né, Mauro? É a nossa tarefa. Eu sou militante de rua agora. Ontem eu estava muito feliz na Paulista. Tá, outro dia eu ouvi um depoimento de um amigo que é do diretório do PT no bairro do Butantã, em São Paulo. E falando que esse diretório é muito chique, porque o Genuíno está nas reuniões do diretório, como militante de base, participa das reuniões do diretório do PT no Butantã. Eu sou o número 7 de filiado no diretório do Butantã. Eu me filiei aqui em 80. Sou o número 7 do diretório quando o PT estava fazendo a campanha de legalização com as filiações nos distritais e nos municípios. Legal. Quem estava comentando a nossa conversa aqui, aí vamos seguir com ele e com o Zé de Abreu, é o ator Nego Lira, falando bastante aqui, comentando ao longo da conversa do Genuíno, dizendo que o caso da Marta é que nem o Luciano Cartacho, na Paraíba, abandonou o PT no maior momento de crise do partido. Agora volta para ser candidato a prefeito em João Pessoa, lá na Paraíba. É isso aí. Olha, Mauro, eu quero concordar com o nosso companheiro. Eu acho que a pessoa... Eu não estou julgando, mas a pessoa que rompe aquilo que unia o PT de maneira fundamental, de maneira radical, que é a democracia, a primeira tarefa da esquerda é ser democrata.
A segunda tarefa é lutar contra o capitalismo, e a terceira é ser socialista. Então, a democracia, para nós, não é uma mera formalidade. Você não pode romper as regras da luta democrática. Eu acho, portanto, olha bem, me deixar claro, eu acho que a Marta será uma boa vice do Boulos, mas não no PT. Ela preferia em outro partido, porque houve uma quebra de confiança. Ela saiu, ela criticou, ela deu coroa de flores para a Janaína. Foi um ato muito forte. Então, mas é minha opinião pessoal, eu acho que ela tende a se filiar. Eu estou apenas manifestando a minha opinião pessoal. E eu acho que a maneira de eu contribuir com o partido, com a base, com a militância e com os filiados é opinar de maneira franca para que as pessoas possam pressionar, fiscalizar e não ser apenas militante de cabeça baixa. Isso aí. A Noemi Alves diz: esse ano tem que ter povo na rua sempre. Será um ano decisivo para as próximas eleições. Aí. Essa é uma questão, para encerrar, Genuíno, que várias pessoas trazem aqui, que é assim, o que falta para ter mobilização na rua? Olha, Mauro, eu acho que a gente começou a enfrentar esse problema. Chamar, convocar, reunir. Tem uma reunião das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, já convocada para início de fevereiro. Teve articulações que convocaram o ato de ontem em algumas cidades, como São Paulo. Tem que haver uma vontade política, uma decisão política de sair um pouco dos meandros e dos labirintos palacianos para o lugar quente das ruas. É uma questão de escolha. Segundo, para ir para as ruas, nós temos que defender a pauta popular. Quando eu falo pauta popular, é emprego, é renda, é segurança pública para o povo, é combater a violência contra as mulheres, é defender a pauta do povo negro, é defender a pauta contra os preconceitos. Ir para a rua não é só chamar, é defender uma proposta que dialogue com o povo. E nós não podemos ficar só nas propostas que estão sendo negociadas no Congresso Nacional. Nós temos que ter propostas que o povo faz, reivindica e leva ao Lula. Portanto, a melhor maneira de defender o Lula é: Lula, estamos com você para fazer isso. Lula, estamos com você para derrotar a extrema-direita. Lula, estamos com você para lutar pela democracia. Essa é a maneira ativa da gente ser militante desse projeto democrático e popular, e não apenas comemorar, bater a mão nas costas e fazer elogios. Legal. Sempre com a gente aqui, José Genuíno. Sempre, mas terça-feira que vem, Genuíno vai faltar a aula. Foi dispensado. Eu vou estar em Quixeramobim, no Encantado, visitando minha mãe, que está com 98 anos. 98, Genuíno. Nossa, que maravilha. Legal, não, perfeito. Mais do que justificada a ausência de Genuíno, então vai estar em Quixeramobim. Genuíno cearense da CEPA, cearense que se fez cidadão do Brasil e do mundo. Genuíno, sempre bom estar com você. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, Mauro. Um abraço, Rebeca. Estamos aí. Até a próxima.